Cumprimentamos a todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos iniciando mais um programa EBD na TV. Nós estamos durante esse segundo trimestre de 2015 estudando nas revistas da CPAD com o tema Jesus, o Homem Perfeito, o Evangelho de Lucas, o Médico Amado. O comentarista da CPAD deste trimestre é o pastor José Gonçalves. Hoje estaremos estudando a lição de número 6, Mulheres que ajudaram Jesus. Temos aí no texto áureo, Lucas capítulo 8, versículos 2 e 3, que diz: E também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades, e muitas outras que o serviam com suas fazendas. Então aqui fala da companhia, ou seja, das pessoas que acompanhavam Jesus. E aqui fala então que além dos discípulos, dos apóstolos que foram tirados dentre os discípulos, e então existia ali um grupo de mulheres que acompanhavam Jesus. E não era um pequeno grupo, era um grande grupo de mulheres que acompanhavam Jesus. Então aqui a Bíblia vai citar algumas, as que se destacavam, como Maria Madalena, como Joana, Susana, Salomé. Vai citar também algumas Marias. Nós sabemos que não a mãe de Jesus não o acompanhava em seu ministério. Vai se destacar durante então seu julgamento, sua condenação, sua crucificação. E depois da morte então de Jesus e ressurreição de Jesus, então aí sim aparece em Atos dos Apóstolos, Lucas falando sobre Maria, mãe de Jesus, também incluída aí entre os discípulos, e também os irmãos de Jesus, incluídos aí no meio dos discípulos. Mas na lição de hoje nós temos que falar aí sobre o destaque das mulheres a que acompanhavam Jesus, que ajudavam a Jesus, tanto financeiramente, quanto também com seu serviço, é claro, de lavar roupa, de cozinhar, de costurar. Então, elas estavam presentes ali, ajudando esse ministério de Jesus. Cremos até que essas mulheres também, devido a terem uma condição financeira melhor, elas também ajudavam na parte social daquelas pessoas que eram muito pobres e que necessitavam de ajuda para sobreviverem. A verdade prática diz: a mulher sempre teve um papel importante na expansão do reino de Deus. Então nós temos visto, e a coisa clara isso na igreja, a ajuda das mulheres, o trabalho que as mulheres fazem. Mulheres que são visitadoras, elas têm uma facilidade muito grande para entrarem nas casas. Ela pode ir lá na cozinha, ela pode ajudar alguém que está doente, por exemplo, ela pode ajudar fazendo uma comida, lavando uma roupa, ou passando uma roupa. Pode penetrar dentro de qualquer casa para conversar, para saber na intimidade o que está acontecendo, quantas lutas, quantos problemas familiares essas mulheres têm ajudado a resolver. Então, um trabalho muito importante, o círculo de oração. Imagine como o círculo de oração tem influência numa igreja, como eles ajudam, E é um trabalho que não aparece, porque é a oração de intercessão. Imagine aí que trabalho importantíssimo que as mulheres desenvolvem. Nós temos aí, com vários nomes, aí, o trabalho dessas visitas nos lares, o trabalho, às vezes, missão no lar, às vezes, culto familiar, alguma coisa assim. Mas o nome não importa, mas esse trabalho feito nos lares que as mulheres fazem, um trabalho importantíssimo. Então muitas mulheres são pregadoras, muitas mulheres têm ensinado aí na escola bíblica dominical, se destacado. Então um importantíssimo trabalho também na música, quantas que cantam, quantas que tocam instrumentos nas bandas. Então um importantíssimo trabalho tem sido desenvolvido pelas mulheres, graças a Jesus, que mudou radicalmente o tratamento das mulheres, que antes de Jesus eram tratadas como objeto, estavam acima apenas dos animais. Então,
Jesus mudou completamente isso. E nós vamos ver exatamente isso nessa lição. E nós sabemos aí, então, principalmente, vamos destacar duas mulheres que foram responsáveis pelo início do ministério de Jesus, que é Maria, que concebeu Jesus, e também Isabel, que concebeu João Batista. Então, para iniciar o ministério, foram importantíssimas essas duas mulheres que se submeteram à vontade de Deus e que geraram dois homens de Deus, João Batista, o precursor do Messias, e o Messias, o nosso Salvador, que nasceu através de uma mulher virgem, a Maria, que concebeu e deu à luz ao nosso Salvador Jesus Cristo. Depois vimos o trabalho das mulheres que vieram com Jesus da Galileia até a Judéia, mulheres que acompanharam Jesus por toda parte, servindo financeiramente e nos serviços diários. E dentre essas mulheres se destacam aí principalmente Maria Madalena, Joana, Susana, Salomé. Então, mulheres que acompanharam Jesus e deram testemunho. Elas viram Jesus no seu ministério, elas viram Jesus crucificado, elas também foram ao sepulcro para perfumar o corpo de Jesus e foram testemunhas da sua ressurreição. Então veja só que a mulher foi escolhida por Jesus para trazer essa notícia, essa boa notícia, o Evangelho da salvação. Veja bem que não foi nenhum homem, não foi nenhuma pessoa famosa, mas as mulheres, e principalmente uma mulher que antes ela era endemoniada. Dela Jesus expulsou 7 demônios, que é a Maria Madalena, ou Maria de Magdala, né? Então veja só, esta mulher foi escolhida para estar presente no ministério de Jesus, na sua crucificação e também na sua ressurreição. E ela foi a primeira a pregar a ressurreição de Jesus. Veja que trabalho importantíssimo que as mulheres têm no Evangelho. Na lição de hoje nós temos as seguintes partes. A primeira parte, Jesus, o judaísmo e as mulheres. Tópico 1, a presença feminina no ministério de Jesus. Tópico 2, Jesus valorizou as mulheres. Na parte 2 nós temos mulheres com disposição para obedecer. Tópico 1, Maria, a mãe do Salvador. Tópico 2, Isabel, a mãe do precursor. Na parte 3 nós temos mulheres com disposição para servir. Tópico 1, mulheres servas. Tópico 2, mulheres abnegadas. Depois nós temos na parte número 4, mulheres com disposição para ofertar. Tópico 1, o trabalho rabínico. Tópico 2, apoio feminino. Vamos então à introdução que diz: ao longo dos séculos, em muitos lugares, as mulheres foram tratadas como objetos e estiveram à margem da sociedade. As mulheres ainda são, em algumas culturas, consideradas seres inferiores e por isso são discriminadas. Na cultura oriental, a qual pertenceu Jesus de Nazaré, era assim também que se enxergava as mulheres. Um dos fatos que fica logo patente no Evangelho de Lucas é o tratamento que Jesus dispensou às mulheres. Essas mulheres esquecidas, discriminadas e maltratadas encontraram no Mestre a manifestação do amor de Deus. A forma que elas encontraram para retribuir foi segui-lo e servi-lo com seus bens. Um exemplo a todos aqueles que querem também agradar a Deus. Glória a Deus. Então veja bem que as mulheres, principalmente no Antigo Testamento, são vistas aí como objetos. E objetos, muitas vezes, descartáveis. Então veja só, o tratamento era terrível. A mulher, ela tinha que andar coberta com véu, a mulher não podia conversar com o homem na rua, a mulher não tinha direito de aprender a palavra de Deus. Os rabinos, os rabis não ensinavam de jeito nenhum as mulheres. Nas sinagogas, elas não podiam receber ensino, elas ficavam afastadas, separadas dos homens. No templo em Jerusalém existia o átrio das mulheres, separado também, elas não podiam
chegar mais próximas para ouvir mais atentamente as palavras ali ensinadas, ditas. Não podiam chegar perto ali dos sacrifícios. E era totalmente discriminado. Os homens davam carta de divórcio à torto e à direito para essas mulheres. Então eram maltratadas, muitas sofriam abuso sexual, muitas sofriam de violência ali domiciliar, muitas. E eram tratadas realmente como se não fossem nem gente. Mas Jesus mudou completamente isso. Ele veio tratando as mulheres completamente diferente do que eram tratadas na sua época. Então nós podemos olhar aí e ver Jesus com o tratamento com a mulher samaritana, por exemplo. Um homem não conversava com a mulher em público. Já Jesus se assentou ali à beira do poço, conversou mansamente com aquela mulher, explicou para ela sobre adoração, mostrou-se, se revelou a ela como o Messias, o Salvador. Aquela mulher foi uma evangelista de primeira. Aquela mulher trouxe uma cidade inteira até Jesus, né? Então nós vemos aí um exemplo maravilhoso. Vamos ver Jesus aí com a viúva de Naim. Veja só que tratamento, que condição que aquela mulher se encontrava. A mulher, ela andava na frente do caixão. Ela era considerada como culpada de todas as tragédias na vida das pessoas. Tudo jogava a culpa na mulher. Toda coisa ruim era a mulher. E ela andava naqueles acompanhamentos fúnebres, ela andava na frente do caixão como se dizendo: eu sou culpada. E Jesus se encontrou com aquela mulher e ali restaurou a vida daquele filho. Então veja só, Jesus sempre tratando bem as mulheres, conversando com elas. Quando levaram até Jesus aquela mulher que foi pega em adultério, eles consideravam o seguinte: a mulher já está condenada, vamos levar lá só para Jesus terminar de condená-la. Mas Jesus tratou diferente aquela mulher. Ele viu que não havia ali, conforme a lei, um homem que deveria estar com ela para ser acusado juntamente com ela. Ele viu que ali não haviam as testemunhas acusando o homem, só a mulher. E ele fez um julgamento correto. Ele mostrou que no reino de Deus existe possibilidade de perdão para o pecado, existe amor. E ele tratava as mulheres com amor, com carinho. E assim nós vamos ver Jesus, por exemplo, com Marta e Maria, né, valorizando Maria, a atitude de Maria de ficar aos seus pés, já que a mulher não podia ir à sinagoga aprender a palavra de Deus, no templo não podia aprender a palavra de Deus. Jesus aceitou que Maria se colocasse ali na posição de uma aluna aos pés do seu mestre. Ela estava fazendo uma coisa que a sociedade não aceitava, mas ela estava ali aos pés de Jesus. Ele valorizou isso, a atitude dela em querer aprender, em querer ouvir a sua palavra. Também ele aceitou a ajuda das mulheres que andavam junto com ele por toda parte, ajudando tanto nos afazeres, nos serviços gerais, como ajudando financeiramente o seu ministério, que era um absurdo naquela época. Então, os rabinos eram sustentados pelo povo, mas jamais eles poderiam aceitar a ajuda de uma mulher. Já Jesus mostrou que isso era de Deus, era uma coisa importantíssima. Era um trabalho maravilhoso, um trabalho espiritual. Vamos ver então na parte 1 aí, Jesus, o judaísmo e as mulheres. Tópico 1, a presença feminina no ministério de Jesus. O Novo Testamento dá amplo destaque à presença feminina no ministério de Jesus. O terceiro evangelho põe essa realidade em relevo. A lista é extensa. Maria, mãe de Jesus, Isabel, mãe de João o Batista, Ana, a profetisa, a viúva de Naim, a pecadora na casa de Simão, Marta e Maria de Betânia, Maria Madalena,